A geografia é um daqueles assuntos que parecem simples, até que você começa a perceber o quão absurda ela realmente é. Existem tantos aspectos diferentes do nosso planeta que é quase impossível entender tudo de uma vez. As duas grandes áreas da geografia, a humana e a física, mostram isso com perfeição. Enquanto a primeira se concentra em como nós vivemos e nos organizamos, a segunda revela as forças da natureza que moldam o mundo onde vivemos. Os humanos e o planeta físico estão conectados de formas tão fascinantes que às vezes parecem até improváveis. Alguns dos fatos que você vai ver hoje são tão impressionantes que podem te deixar completamente sem palavras. Então, no vídeo de hoje, prepare-se! Reunimos 40 curiosidades geográficas totalmente aleatórias, ridículas e inacreditáveis. Daquelas que parecem mentira, mas são absolutamente verdadeiras. Curiosidade número 1. A meia-idade nem sempre chega no mesmo momento para todo mundo. Na República Centro-Africana, onde a expectativa de vida é uma das menores do planeta, alguém com 27 anos já pode ser considerado de meia-idade. Isso significa que, enquanto em alguns países a juventude parece eterna, em outros, o tempo corre em dobro, e o que para muitos é o início da vida adulta, para outros já é o meio do caminho. Curiosidade número 2. O contraste entre Mônaco e Níger é tão extremo que parece saído de um outro mundo. Em Mônaco, a média de idade da população é 37,7 anos mais alta que a do Níger, o país mais jovem do planeta. Imagine só, em Monte Carlo, o cotidiano é dominado por aposentados de terno e cafés tranquilos à beira-mar, enquanto em Niamey, capital do Níger, as ruas são tomadas por crianças e jovens cheios de energia, mas cercados por limitações sociais e econômicas. Curiosidade número 3. Apenas 3% dos africanos têm mais de 65 anos, enquanto na Europa esse número chega a 18%. Essa diferença é quase um espelho da história. Um continente envelhecido que já viveu séculos de estrutura social estável, e outro que ainda luta contra doenças, guerras e pobreza. E o mais interessante é como isso afeta tudo: o modo de planejar cidades, o mercado de trabalho e até o tipo de sonho que as pessoas têm. Curiosidade número 4. O país mais rico do mundo por pessoa é Luxemburgo, com uma renda per capita de $127.000. Do outro lado da tabela, Burundi tem apenas $293 por pessoa. Quase inacreditável, não é? Isso significa que, enquanto um luxemburguês pode comprar um carro novo com o que ganha em alguns meses, um burundiano precisaria trabalhar décadas para conquistar o mesmo. É o tipo de número que não só mostra desigualdade, mas a distância quase física entre duas realidades. Curiosidade número 5. Se toda a riqueza mundial, cerca de 96 trilhões de dólares, fosse dividida igualmente entre todos os habitantes da Terra, cada pessoa teria $12.000. Pode parecer pouco, mas para o continente africano, isso significaria multiplicar sua renda média por 6. Só que a verdade é que o mundo nunca foi um lugar equilibrado. Essa conta imaginária serve apenas para lembrar que, quando falamos de geografia humana, não estamos comparando apenas territórios. Estamos falando de destinos profundamente diferentes, separados por linhas invisíveis. Curiosidade número 6. O muro da China é tão longo que ultrapassa a distância entre Londres e Auckland, e ainda sobra caminho para cruzar até Sydney. Isso mesmo. Ele é cerca de 3 vezes mais extenso que o rio Nilo, o maior rio do mundo. É quase inacreditável pensar que uma estrutura feita há mais de 2.000 anos consiga rivalizar com o tamanho de continentes inteiros. Cada pedra empilhada ali representa séculos de trabalho humano, medo e estratégia militar. E hoje, mais do que uma fortificação, ele se tornou um símbolo da própria dimensão do império que o ergueu.
Curiosidade número 7. Se a Sibéria decidisse se separar da Rússia e formar um país independente, ela se tornaria o maior do mundo em território. Seria um gigante solitário de gelo, taigas e silêncio. A região ocupa mais de 3/4 do território russo, mas abriga menos de 20% da população do país. Ou seja, há espaço suficiente para que cada morador tenha um lago, uma floresta e um urso por vizinho. É o tipo de proporção que faz qualquer outro país parecer um apartamento apertado no mapa. Curiosidade número 8. A China tem 15 das 20 maiores cidades do mundo em área, e Chongqing, a maior delas, é quase inacreditável. Sozinha, essa cidade cobre mais de 80 mil quilômetros quadrados, o que a torna maior que países inteiros, como Áustria ou República Tcheca. Mas aqui há um detalhe curioso. A forma como a China define os limites de uma cidade é diferente da maioria dos países. Chongqing inclui vastas áreas rurais, montanhas e florestas. É uma cidade que, literalmente, respira natureza entre os arranha-céus. Curiosidade número 9. Dentro dos Estados Unidos, a maior distância possível entre dois pontos é de 9.400 quilômetros, do atol de Kure, no Havaí, até o ponto mais extremo da Flórida. Para ter uma ideia, essa distância é praticamente a mesma de Londres até Bangkok. É impressionante imaginar que um único país consiga conter climas tropicais, desertos, geleiras e montanhas em um mesmo território. É como se o planeta inteiro tivesse sido condensado dentro das suas fronteiras. Curiosidade número 10. A maior fronteira da França não está na Europa, e sim na América do Sul, com o Brasil. Pela Guiana Francesa, a fronteira entre os dois países tem 730 quilômetros de extensão, superando até a linha que separa a França da Espanha no continente europeu. Esse detalhe costuma surpreender muita gente e mostra o quanto o passado colonial ainda desenha o presente geográfico do mundo. Em outras palavras, a França é um país europeu que, de certa forma, continua tendo um pé na floresta amazônica. Curiosidade número 11. Cerca de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem no hemisfério norte. Isso significa que praticamente toda a humanidade se concentra acima da linha do Equador. Pense bem, a Europa inteira, a maior parte da Ásia, a América do Norte e boa parte da África estão ali, empilhadas no mesmo lado do planeta. Já o hemisfério sul, embora imenso em área, parece quase vazio. Um lembrete de que o tamanho de uma terra não define sua densidade humana. Curiosidade número 12. Mais de 1/4 da população mundial tem menos de 15 anos. São 2 bilhões de jovens crescendo ao mesmo tempo, moldando o futuro do planeta. É uma avalanche de energia, criatividade e também de responsabilidade. Em países como Nigéria, Índia e Etiópia, esse número é ainda maior, o que significa que as decisões de hoje, sobre educação, tecnologia e meio ambiente, terão impacto direto em bilhões de futuros adultos. É como se a Terra estivesse constantemente rejuvenescendo em alguns lugares, enquanto envelhece em outros. Curiosidade número 13. No Kuwait, mais de 70% de toda a população vive apenas na capital. Uma única cidade concentra quase tudo: empregos, escolas, hospitais e oportunidades. Isso transforma a capital em um coração pulsante, que bombeia vida para o restante do país. Mas também cria um paradoxo. Quanto mais as pessoas se reúnem em um único ponto, mais o interior se esvazia. É o preço do desenvolvimento centralizado, onde a cidade brilha e o deserto adormece. Curiosidade número 14. Hong Kong, uma das regiões mais densas do planeta, tem mais habitantes do que toda a Austrália Ocidental e a Mongólia juntas. São 7 milhões e 600 mil pessoas espremidas entre arranha-céus, colinas e mar, em uma área minúscula quando comparada aos 4 milhões de quilômetros quadrados dos outros dois lugares.
É fascinante imaginar que uma única cidade abriga mais gente que territórios onde é possível viajar por horas sem ver uma alma viva. É o contraste perfeito entre o urbano e o vazio. Curiosidade número 15. O modo como a população se distribui pelo mundo revela muito sobre o comportamento humano. Procuramos lugares férteis, próximos a rios e mares, e fugimos dos extremos, sejam eles de calor, frio ou isolamento. O resultado é um planeta desigualmente povoado, onde pequenas faixas de terra concentram bilhões de vidas, enquanto imensos desertos, montanhas e florestas permanecem quase intactos. E é justamente essa assimetria que faz da geografia humana algo tão intrigante, porque no fundo, ela reflete não só onde vivemos, mas como escolhemos viver. Curiosidade número 16. A Rússia tem mais do que o dobro de árvores do que o Brasil. Sim, o país que abriga a Amazônia, o maior bioma tropical do mundo, ainda perde em quantidade absoluta para as florestas boreais russas. Estima-se que a Rússia tenha mais de 300 bilhões de árvores, enquanto o Brasil possui cerca de 140 bilhões. A diferença é colossal e revela um detalhe interessante. Enquanto a Amazônia encanta pela diversidade, as florestas russas impressionam pela imensidão. São dois pulmões do planeta, tão diferentes quanto complementares. Curiosidade número 17. O Canadá possui mais lagos do que o resto do mundo inteiro somado. São até 2 milhões deles, espalhados como espelhos azuis em meio a florestas e montanhas. Alguns são tão grandes que parecem mares interiores, outros tão isolados que talvez ninguém jamais tenha visto de perto. É por isso que, quando se fala em natureza intocada, o Canadá é quase uma lenda geográfica, um mosaico de águas cristalinas que reflete a grandiosidade do planeta em forma líquida. Curiosidade número 18. O maior lago do mundo não é chamado de lago, mas sim de mar. O Mar Cáspio, apesar do nome, é tecnicamente um lago fechado, sem ligação direta com o oceano. Ele é 4,5 vezes maior que o Lago Superior, e ocupa uma área tão vasta que em suas margens convivem 5 países: Rússia, Irã, Cazaquistão, Turcomenistão e Azerbaijão. Esse mar de água doce e salgada é uma das maiores anomalias naturais do planeta, e sua história mistura geologia, geopolítica e petróleo. Curiosidade número 19. Omã é o país com menos florestas no mundo, apenas 0,01% de sua área. Em outras palavras, quase nada. Suas terras são dominadas por montanhas áridas e desertos dourados, onde a vegetação é uma raridade. E ainda assim, o país sobreviveu e prosperou por séculos, desenvolvendo técnicas de irrigação e cultivo que desafiam o impossível. É uma lembrança de que a natureza pode ser escassa, mas a criatividade humana nunca é. Curiosidade número 20. Quando se olha para os extremos da natureza, percebe-se que a geografia é uma contadora de histórias silenciosas. Enquanto uns países acumulam florestas a perder de vista, outros mal têm sombra. E, paradoxalmente, ambos dependem um do outro. Um fornece o oxigênio, o outro o petróleo. Um regula o clima, o outro armazena o calor. É um equilíbrio sutil, quase poético, que nos lembra o quanto cada pedaço da Terra, por mais distante ou improvável que pareça, desempenha um papel essencial no grande organismo que chamamos de planeta. Curiosidade número 21. O PIB de todos os países nórdicos somados, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, é menor que a metade do da Califórnia. Parece impossível, mas é real. Essa comparação mostra o poder econômico concentrado em um único estado americano, impulsionado por gigantes como Apple, Google e Tesla. Enquanto os nórdicos são sinônimo de qualidade de vida e equilíbrio social,
A Califórnia prova que inovação e tecnologia podem gerar fortunas que superam nações inteiras. É um choque entre o bem-estar e o capital em sua forma mais pura. Curiosidade número 22. A Suíça, com menos de 9 milhões de habitantes, tem uma economia maior que a da Nigéria, Etiópia e Argélia juntas, países que somam 350 milhões de pessoas. É o retrato perfeito da desigualdade global. Um pequeno território cercado por montanhas concentra mais riqueza que vastas regiões cheias de recursos naturais. A diferença está na estrutura, educação, estabilidade, confiança. Enquanto uns nadam em petróleo e continuam pobres, outros exportam relógios e prosperam. Curiosidade número 23. Toda a África, um continente com 54 países e mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem um PIB menor que o do Reino Unido. Isso mesmo, um único país europeu, com menos de 70 milhões de habitantes, movimenta mais dinheiro que o berço da humanidade. É um contraste brutal e que vai muito além de economia, envolve história, colonização, dependência e acesso à tecnologia. São feridas antigas, ainda abertas em pleno século XXI. Curiosidade número 24. A desigualdade global é tão profunda que chega a distorcer a forma como enxergamos sucesso e desenvolvimento. Em um lado do planeta, a riqueza gera conforto e longevidade. No outro, ela parece inalcançável, como uma miragem. E mesmo dentro de países ricos, essa disparidade se repete. Basta olhar para as periferias de Paris, Londres ou São Francisco. A desigualdade não respeita fronteiras, ela apenas muda de endereço. Curiosidade número 25. Quando se observa o mapa econômico do mundo, é impossível não perceber que os números contam mais do que histórias. Eles revelam heranças. A riqueza de hoje é o resultado das conquistas de ontem, e os países pobres carregam o peso de séculos de exploração. Ainda assim, há uma curiosidade otimista. Nunca houve tantas nações emergindo ao mesmo tempo. A geografia econômica está mudando, e talvez os próximos capítulos contem uma história bem diferente, onde o tamanho do território já não define o tamanho do poder. Curiosidade número 26. O Japão, conhecido por suas ilhas montanhosas e clima temperado, tem um ponto mais ao sul que está mais próximo do Equador do que Dubai. É a ilha de Okinotorishima, um pequeno atol perdido no Pacífico, a mais de 1.000 quilômetros do Japão continental. Apesar de quase não ter habitantes, esse pedacinho de terra é estratégico. Ele garante ao Japão uma das maiores zonas econômicas marítimas do planeta. É curioso pensar que um país famoso por nevascas também tenha um cantinho tropical que desafia o mapa. Curiosidade número 27. As capitais mais baixa e mais alta do mundo estão separadas por uma diferença de 3.668 metros. Baku, no Azerbaijão, está abaixo do nível do mar, enquanto La Paz, na Bolívia, parece tocar as nuvens. Duas realidades completamente opostas. Uma banhada pelo Mar Cáspio, a outra abraçada pelos Andes. E ainda assim, ambas pulsam com vida e cultura próprias, mostrando que o ser humano se adapta a qualquer altitude, literalmente. Curiosidade número 28. Roma, Istambul e Barcelona estão na mesma latitude que Nova York. Surpreendente, não? Mesmo com climas tão diferentes, essas cidades compartilham a mesma linha imaginária no globo. Isso acontece por causa das correntes marítimas e padrões de vento que moldam o clima de cada continente. Ou seja, se Nova York fosse banhada pelo Mediterrâneo, provavelmente teria o mesmo céu dourado e as mesmas noites quentes das cidades europeias. Curiosidade número 29. A cidade de língua francesa mais populosa do mundo não é Paris, nem Montreal, mas sim Kinshasa, na República Democrática do Congo. Com cerca de 17 milhões de habitantes, Kinshasa é uma metrópole vibrante, barulhenta e cheia de contrastes.
uma Paris africana moldada à sua maneira. É uma das maiores expressões da herança colonial linguística do planeta e mostra como a cultura francesa se espalhou por caminhos inesperados. Curiosidade número 30. O país com mais ilhas no mundo é a Suécia. Sim, a fria e tranquila Suécia. São mais de 221 mil ilhas espalhadas pelo seu território. A maioria é desabitada, coberta por florestas, e forma um arquipélago que parece infinito quando visto do alto. E se isso não bastasse, há ainda Kiribati, o único país do planeta presente nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Duas geografias completamente diferentes, mas igualmente fascinantes, que mostram como o mundo é muito mais curioso do que o mapa sugere. Curiosidade número 31. A Jamaica tem a maior taxa de homicídios do planeta, 44,7 por 100 mil habitantes. Para um país com menos de 3 milhões de pessoas, isso representa mais de 1.300 assassinatos por ano. É um dado assustador, especialmente vindo de um lugar tão associado ao reggae, à natureza e à alegria. Mas essa é a dualidade da ilha, um paraíso tropical com um lado sombrio que poucos conhecem. Um lembrete de que a beleza, às vezes, convive com o caos. Curiosidade número 32. Nauru é o país mais obeso do mundo. 61% da população adulta está acima do peso. Em contraste, o Vietnã é o menos obeso, com apenas 2,1%. A diferença é um retrato da modernidade em Nauru. A ocidentalização da dieta destruiu hábitos tradicionais. No Vietnã, a alimentação baseada em arroz, vegetais e peixes ainda predomina. É fascinante perceber como algo tão cotidiano quanto o que colocamos no prato pode transformar um país inteiro. Curiosidade número 33. Nos Estados Unidos, a diferença entre a menor e a maior temperatura já registradas é absurda: 118 graus Celsius, de 62 negativos no Alasca a 56,7 positivos no Vale da Morte, na Califórnia. É como se o país concentrasse todas as estações do planeta ao mesmo tempo. Isso explica por que o clima americano é tão variado, indo de geleiras a desertos em poucas horas de voo. Um verdadeiro laboratório da natureza em escala continental. Curiosidade número 34. O Burj Khalifa, em Dubai, é o prédio mais alto do mundo. Mas se fosse empilhado 10 vezes, alcançaria a altura do Monte Everest. Dá para imaginar? 10 torres gigantes, uma sobre a outra, apenas para igualar uma montanha. Esse tipo de comparação nos faz entender o que realmente significa gigante e mostra como, mesmo com toda a engenharia moderna, a natureza ainda detém os recordes mais impressionantes da Terra. Curiosidade número 35. O termo polo de inacessibilidade define o ponto mais distante de qualquer oceano. Na Ásia, ele fica no noroeste da China, perto da fronteira com o Cazaquistão. É o lugar mais isolado do continente, onde o silêncio domina e o vento parece vir de outro tempo. Nenhum porto, nenhuma praia, nenhum som de ondas, apenas terra por todos os lados. E talvez seja essa solidão geográfica que encerra com perfeição todas as curiosidades anteriores. Porque, no fim das contas, a geografia é justamente isso, o equilíbrio entre o que está perto e o que parece impossível de alcançar. Curiosidade número 36. A Groenlândia abriga o maior parque nacional do mundo. Ele ocupa uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, maior que a França e a Espanha juntas. Nesse território quase intocado, vivem mais ursos polares do que pessoas, e as paisagens parecem ter saído de outro planeta. É um lembrete de que, mesmo em tempos de urbanização extrema, ainda existem lugares onde a natureza reina soberana e o silêncio é absoluto. Curiosidade número 37. A distância entre os pontos mais ocidentais e orientais da Ásia ultrapassa 8.000 quilômetros.
de Cabo Baba, na Turquia, até o Cabo Desnev, na Rússia. Essa extensão colossal faz do continente asiático um verdadeiro colosso geográfico, onde cabem desertos escaldantes, florestas tropicais, geleiras eternas e cidades futuristas. É como se o continente fosse um resumo de todos os ambientes possíveis da Terra. Curiosidade número 38. A China e a Rússia compartilham o recorde de países com mais fronteiras terrestres no mundo, mas a China leva a vantagem. Seus limites somam cerca de 2.000 quilômetros a mais que os russos. Ela faz divisa com 14 países, o que significa lidar com 14 culturas, sistemas políticos e economias diferentes. Essa complexa rede de fronteiras explica muito do papel geopolítico que o país exerce e dos desafios que enfrenta. Curiosidade número 39. Segundo o Índice Global da Paz, os Estados Unidos ocupam apenas a posição de número 129 entre os países mais pacíficos do mundo. Isso significa que, apesar de ser uma das maiores potências econômicas e militares, está muito atrás de nações pequenas e discretas, como Islândia e Nova Zelândia. É um daqueles fatos que quebram expectativas, mostrando que riqueza e paz nem sempre caminham lado a lado. Curiosidade número 40. Se toda a riqueza do planeta, estimada em 96 trilhões de dólares, fosse dividida igualmente, cada ser humano teria cerca de 12.000 dólares. Esse cálculo, além de simbólico, revela o tamanho da desigualdade global. A África, por exemplo, se tornaria 6 vezes mais rica da noite para o dia. É uma reflexão poderosa. O mundo tem recursos suficientes para todos, mas a distribuição é o verdadeiro desafio da nossa era. E aí está, 40 curiosidades de geografia que são simplesmente absurdas. Algumas fazem rir, outras dão um nó na cabeça, mas todas mostram o mesmo ponto. O planeta onde vivemos é muito mais estranho e incrível do que parece. A Terra é um quebra-cabeça de contrastes: frio e calor, riqueza e pobreza, florestas infinitas e desertos sem fim. Tudo coexistindo de forma quase improvável. Agora me conta qual dessas curiosidades mais te surpreendeu. Foi descobrir que a França tem sua maior fronteira com o Brasil? Ou saber que a Rússia tem mais árvores do que o Brasil, mesmo sem a Amazônia? Talvez tenha sido perceber que, se a riqueza mundial fosse dividida, cada pessoa teria apenas 12.000 dólares. O fato é que o mundo está cheio de segredos escondidos à vista de todos. Basta olhar com atenção. E talvez essa seja a maior lição de todas. A geografia não é só sobre mapas, capitais e números. É sobre histórias humanas, sobre contrastes e conexões invisíveis. Então, se você curtiu esse mergulho pelo lado mais insano do nosso planeta, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você continua aprendendo sobre o mundo e descobrindo que a realidade, às vezes, é muito mais curiosa do que qualquer ficção.